essas coisas, quando ele vem dizendo que todos aqueles que derem de comer, de beber, de vestir o seu próximo, né? Esse será salvo, será conduzido, como ele diz aqui, em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim que fizeste. Ou seja, toda a felicidade que você realiza para o seu próximo é obedecendo à lei de Deus, a lei do amor. Por isso Jesus considera, é a mim que fizeste, porque Ele é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso exemplo. Então é como fazendo a Ele, estamos cumprindo a lei. É isso? Fazendo ao nosso próximo. Por isso que não adianta dizer que amo a Deus, se eu odeio, tenho inveja, tenho ciúme, tenho a maledicência com o meu semelhante. Né? Porque um complementa o outro. Não adianta dizer que eu amo o meu próximo e não amo a Deus, porque se eu amo o meu próximo, eu já amo a Deus. Naturalmente. Então ele vem fazendo a separação. Aqueles que fazem isso, né, vão para a direita. E os que não fazem, como ele diz aqui, em verdade vos digo, que todos aqueles que não agasalharam, não deram de comer, de beber, de vestir, serão condenados pelos anjos, serão condenados, né, pelo fogo do inferno que ele usa aqui. Esse fogo do inferno é uma figura simbólica de um sofrimento, né, de um trabalho muito intenso para uma purificação. É isso? Mas isso quer dizer, enquanto eu faço mal para o meu semelhante, eu não serei feliz. Para eu ser feliz, eu preciso fazer o bem. E depois no item 2, ele vem dizendo assim para a gente, com relação, que aí a gente vai ver o exemplo que ele traz da parábola do bom samaritano. E eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar. Então nós sabemos, por menos que a gente saiba, nós sabemos o quanto Jesus foi perseguido, né? Isso é citado no Novo Testamento, nas religiões, todos falam isso. Mas quanto ele foi perseguido pelos orgulhosos e egoístas já daquele tempo, né? Os judeus, fariseus, né? Que, como esperavam a vinda de um Messias que viesse num trono de glórias materiais, eles não aceitaram o Messias que veio no trono da humildade. E é por isso que aqui, como diz Kardec, a moral de Jesus se resume na humildade, né, na caridade e na humildade, que é o antídoto, o remédio para o orgulho e o egoísmo. Então essa foi a grande luta de Jesus. Então, o que eles faziam? Estavam sempre armando uma peça, um momento em que pegasse Jesus falando alguma coisa que contrariasse as leis. Para quê? Para eles entregarem Jesus lá, né, às autoridades daquela época. Mas Jesus é conhecedor de nossas almas há milênios. Ele conhecia cada um daqueles pensamentos. Ele sabia muito bem quando chegavam perto dele para fazerem perguntas. Sabia muito bem. Então chegou um daqueles, doutor da lei. O que é o doutor da lei? Aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que já desenvolveu alguma ciência de conhecimento, né? Diferente da maioria. Aí chegou um deles e disse para Jesus: o que devo fazer para conquistar, alcançar a vida eterna? Essa vida do reino de Deus, essa vida espiritual. Eu li Hermínio de Miranda, ele traz naquele livro
Cristianismo, a Mensagem Esquecida, ele traz uma mensagem, uma obra escrita, ele traz um trecho de uma obra escrita até por um padre, que fala o seguinte, que quando Jesus anunciou o reino de Deus, naquela época, aqueles doutores, aqueles orgulhosos da época, aqueles sacerdotes, os doutores da lei, sabiam muito bem que Jesus falava da vida espiritual. Quando Jesus convidou para o reino de Deus, eles sabiam. Mas, para eles admitirem e aceitarem os ensinos de Jesus para tal da vida eterna, eles teriam, aí diz o padre lá, que eu não estou me lembrando o nome dele agora, eles teriam que colocar a pirâmide de cabeça para baixo, né? Porque a pirâmide é o quê? Os poderosos lá em cima e o povo aqui embaixo sustentando a pirâmide. Então ele diz que, na palavra de Jesus, eles teriam que colocar a pirâmide de cabeça para baixo. Os poderosos ajudarem os menores. Mas foi assim foi uma bomba para eles aquela. Aí o que eles fizeram? Criaram, assim como que para dizerem que entenderam Jesus, criaram os atos exteriores para a conquista do reino de Deus. E foi o que permaneceu e permanece até hoje, né? Você vê como que nós somos? É a lei de atração e de simpatia, né? A gente aderiu à mentalidade dos atos exteriores para conquistar a vida eterna. Enquanto que na linguagem de Jesus era o amor ao próximo e o amor a Deus. Simplesmente. E é exatamente o que ele diz aqui. Quando o doutor pergunta para ele, para conquistar a vida eterna, o que ele disse? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Ó, tem momentos aqui no Evangelho que Jesus, quando fazem a pergunta, ele vai e responde diretamente. Mas tem momento que ele faz o fulano raciocinar. Como era doutor da lei, ó, doutor da lei tinha conhecimento. Por isso ele não disse diretamente a lei do amor a Deus e ao próximo. Ele disse para o doutor da lei: o que você leu na lei? Fez ele pensar. O que leste na lei? O que está escrito na lei? O que tu leste? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Eles conheciam a lei. Porque quando Jesus perguntou: o que leis na lei? Ele citou a lei. Então ele já sabia decoreba, né? Ele já sabia decor a lei. Aí Jesus disse, Jesus então lhe disse: respondesse bem, faze isso e viverás, né? Aí eles deram uma de João sem braço, né? Para Jesus e disse, aí, mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Mestre, eu não sei quem é meu próximo. Aí Jesus traz a parábola do bom samaritano, né? Considerando aqui, né, a condição da criatura que já conhece da criatura que desconhece. E a atitude de quem já conhece e a atitude de quem aparentemente desconhece, né? Que é o que ele apresenta na parábola do bom samaritano. Quando ele cita, né, que um homem que descia de Jerusalém para Jericó, né, ele foi agredido por ladrões que o despojaram, encheram-no de ferida e fugiram. Isso aqui era muito comum na época. E na época de Jesus,
Não tinha INSS, não tinha hospital. Por isso Jesus criou a Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi o primeiro hospital da humanidade para acolher o próximo. Quando era surrado, machucado, passava fome, passava frio, etc, etc. Tudo isso aqui, dar de comer, de beber, de vestir, de agasalhar, tudo. A Casa do Caminho. E é isso que as casas espíritas hoje têm que representar. A Casa do Caminho. Podemos dizer que o primeiro centro espírita do mundo foi fundado por Jesus na Casa do Caminho. Se nós procurarmos conhecer isso, é matar a preguiça mental, é aprender a gostar de ler, é o melhor presente que nós damos a nós mesmos. É enriquecimento de nossas almas para o entendimento dessas particularidades tão necessárias para a nossa felicidade. Então vinha esse homem, porque se esse samaritano não acolhesse aquele homem, ele ia ser jogado lá no monturo, ou lá na região que eles jogavam as pessoas lá para morrer. Principalmente quando eram saqueados, surrados, maltratados pelos ladrões. Aí Jesus pega essa figura, né, dessa criatura, como hoje a gente pode pegar um mendigo de rua, por exemplo. Como a gente trata essas criaturas? O que a gente pensa dessas criaturas? Como a gente considera essas criaturas? Né? Nós precisamos pensar nisso. Eu não posso acolhê-lo na minha casa. Mas o mais importante é como você o considera. Considera um vagabundo? Considera que não merece? Considera não sei o quê? É porque é assim. É esse sentimento que tem valor na lei. Porque se você pensa assim, você vai fazer alguma coisa para ajudar. Que hoje, no caso, a gente ajuda as instituições que fundam o trabalho para atender. Olha a nossa parte, olha a caridade. Dar de comer, dar de beber, dar de vestir. Esse movimento nosso hoje tem que ser com sentimento. Então, aí passou, aí Jesus pega o exemplo. Pega quem conhece e não faz. E quem desconhece e faz, como eu falei. Porque lá os doutores da lei que pareciam justos, porque conheciam, o que Jesus disse? Quando esse homem largado na estrada, machucado, ferido, passou, ora, aconteceu que um sacerdote passou, viu o homem machucado e o que ele fez? Passou ao longe, desviou e foi embora. Depois passou um levita, que também era conhecedor da lei. Ou seja, se diziam religiosos. E o samaritano era considerado uma terra de pagãos. Samaria. Eram considerados homens que não acreditavam em Deus, né? Assim, descrentes. No entanto, Jesus pega o descrente, o que era considerado pagão, o que não tinha lá a tal da religião que eles queriam que tivesse, né? E ele vê o homem caído, sentiu compaixão. Pena que nós precisamos aprender a sentir pelo outro. Compaixão. Não é peninha de coitadinho, não. É compaixão. Nosso coração se enternecer. Principalmente pensando, se eu tivesse naquele lugar. E poderei estar. Nunca condenemos, porque nós podemos amanhã estar naquela situação. Por isso,
o movimento da alma tem que ser como o samaritano mostra aqui para nós. O que ele fez? Ele viu o homem caído, sentiu compaixão, aproximou-se dele. Ele não se preocupou se ele tinha hora de chegar onde ele ia, né, o trabalho que ele tinha que realizar. Ele não se preocupou com nada. E utilizou todos os recursos que ele tinha no seu cavalo, na sua bagagem de viagem, para acolher aquele homem. Atendeu, limpou as feridas, botou azeite, óleo lá, limpou, botou, cobriu a ferida, né, enfaixou o ferimento, colocou no cavalo a pessoa, levou para uma hospedaria, acomodou o fulano, pagou a hospedaria e ainda disse para o dono da hospedaria: cuida bem deste homem e tudo que gastares a mais eu te restituirei quando voltar. Quem de nós fará isso? Ou faria isso? Quem de nós? Então, o verdadeiro sentimento de caridade tem que estar no nosso coração de uma forma, de um impulso natural. Uma vez eu li uma mensagem do Espírito Emmanuel que disse assim, que essa atitude de caridade, essa dinâmica da prática do bem, estaria tão natural em nós como a ação de respirar. Olha só que interessante. E muitos de nós já está. Por exemplo, quando eu não espero ninguém me mandar fazer, mesmo dentro de casa. Porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo, a nossa vaidade, ainda mesmo dentro de casa, a gente fica, isso não é comigo, isso não é comigo, isso é do outro, isso é foi fulano que fez. Eu nunca faço nada de errado. Sempre o que eu faço é que está certo. Né? Então, até dentro de casa, nós não temos a dinâmica cristã da caridade. De fazer ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. De nos colocarmos no lugar do outro. Foi o que o samaritano fez. Se colocou no lugar do outro. Né? Como nós precisamos aprender a fazer. Né? E no item 3, Kardec vem desenvolvendo todo o assunto para nós, como eu já falei aqui no meu ângulo, agora a gente pega aqui os ângulos, né, que tem do nosso querido Kardec. Então ele vem dizendo, né, que todos os ensinamentos de Jesus têm como objetivo desenvolver as virtudes, que é o que está faltando na nossa vida. As virtudes, tolerância, compreensão, paciência. Paciência. Olha como nós somos impacientes. Né? A vida, através da dor e do sofrimento, vai impondo para nós desenvolver as virtudes. Mas, o que Jesus espera de nós quando Ele é o nosso mestre? Que nós aprendamos sem precisar sofrer. Nem Jesus, nem Deus quer que a gente aprenda as coisas a duras penas. Né? Eu tenho usado muito o exemplo dos nossos velhinhos com Alzheimer, como tem exigido de nós, filhos, desenvolver a paciência, até mesmo dos cuidadores. A diferença é que o cuidador ganha para fazer isso, e assim mesmo, às vezes, não tem a paciência que tem que ter. Mas para nós, filhos, é o dever da vida. E como é um momento tão especial de aprendermos a desenvolver a paciência com quem a gente ama. Se a gente não consegue desenvolver com quem a gente ama, vai desenvolver com outro que a gente não ama? Não é? Fica tudo mais difícil. Por isso, volto a dizer, então, como ele está dizendo aqui, né?
as virtudes que, sendo o caminho da eterna felicidade, né, bem-aventurados serão todos aqueles, né, então ele traz 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, os misericordiosos, né, e por aí afora. Vai em todos eles, em todas as bem-aventuranças, se prestarmos atenção, é o desenvolvimento de uma virtude. Por exemplo, paciência, indulgência, benevolência, tudo está nos bem-aventurados os brandos e pacíficos. A doçura, a compreensão uns com os outros. O Dr. Erma chama até a caridade da compreensão. Principalmente com aqueles mais difíceis que estão na sociedade. Sempre procurando nos colocarmos no lugar do outro. Por isso tem lá a lição assim: nunca condene o seu semelhante sem pensar primeiramente em Deus. E pensar se aquilo que você pensa em condenar, você não faria a mesma coisa. Ou não está em você aquela dificuldade. E assim, meus irmãos, vai Kardec nos ajudando. Ó, outra virtude. Aí ele vem trazendo até mesmo o amor ao inimigo, perdão das ofensas. Quer ver uma virtude que a gente não, que nós ainda não sabemos trabalhar? Paulo de Tarso fala do perdão. Ele traz 3 ângulos do perdão. Perdão, perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Caramba, isso deu bem assim na cabeça, então, aquele sininho, né? Aquele sinal. Dar prova de amizade. É uma coisa interessante, porque o amigo que a gente jura que ama, que abraça, que beija, se erra, se escorrega na casca de banana, a gente vira as costas para ele. Já não é mais meu amigo. Errou comigo. A gente não para refletir que é o momento da prova da amizade. Se manda amar o inimigo, Jesus ensina que temos que amar o inimigo, muito mais ainda o amigo que errou, o amigo que falhou, porque nós também erramos, nós também falhamos. Então Kardec vai mostrando para nós, e ele diz: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que ele mesmo dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente em termos bem definidos, como a condição absoluta da felicidade futura. Eu falei dessa dinâmica que a gente tem que fazer puramente da vida material, dar de comer, beber, vestir. Mas a caridade moral, ela vai mais adiante. Por exemplo, como diz o Espírito Caritas, no capítulo 13, quer ver uma coisa que ela diz aqui? A caridade, ele tem 9. Não, capítulo 13. Não tem mais. Rapidinho. Diz aqui para nós. Caridade moral, caridade material, caridade... Aqui. A caridade moral, que é o que nós estamos falando, né? Caridade moral. Consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis encarnado nesse momento.
nos suportarmos uns aos outros. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade nos coloca sempre superior ao outro. Até para rezar a gente exige que Deus cumpra a nossa vontade. Já viram isso? Presta atenção. Se eu peço a Deus uma coisa e Ele não me atende, eu não acredito nele, não. Já cansei de pedir. Por quê? Porque eu dei ordem para Deus. Ele dá ordem para os guias. Porque se o guia não faz o que eu quero, o que eu estou pedindo, eu não acredito mais nele. Então, lá na oraçãozinha do Pai Nosso, a mais poderosa oração, como diz o Evangelho, porque foi ensinada por Jesus, está lá. Faça a sua vontade, né? A Deus. Seja feita a tua vontade. Mas nós falamos, a tua vontade, meu Deus, de acordo com a minha. Não é isso? Que a gente é assim, né? Lá entre linhas é isso que a gente faz. Então, meus irmãos, o nosso estudo, né, fora da caridade uma salvação, né, vamos encerrando aqui, que ele diz assim, né, no quadro que Jesus vem trazendo para nós até mesmo, né, do juízo final, é preciso, como em muitos outros casos, separar o que pertence à linguagem figurada e à alegoria. Nós precisamos separar o que é lei humana de lei divina. Não é a lei humana que faz a nossa felicidade. É cumprir a lei humana com a moral da lei divina. Que Deus nos abençoe, nos ajude a prosseguir nessas casas abençoadas, nessas benditas escolas da alma, que é a casa espírita, né? Não vamos à casa espírita só para tomar passe ou resolver nossos problemas. Vamos aprender, vamos estudar, vamos enriquecer nossa mente, nossa alma. Para quê? Para caminharmos na vida material com mais segurança, com mais firmeza, com mais determinação. Muita paz para todos. Obrigado.